Livro de João, capítulo 5. Livro de João, capítulo 5, que diz assim: Depois disto, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, a próxima à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Portanto, o anjo descia um certo tempo ao tanque e agitava a água. O primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, e disse-lhes: Queres ficar são? O Senhor te pergunta nessa tarde: Queres ficar são? Porque o Senhor tem vitória para a tua vida nesta tarde. Com base nesse texto, com base nesta palavra, a palavra do Senhor vai nos falar a respeito de um homem que se encontrava há 38 anos paralítico, né? A palavra do Senhor diz que Jesus havia subido para Jerusalém no período de uma festa judaica, não simplesmente para participar daquela festa. Essa não era a intenção de Jesus. A intenção de Jesus era entrar no meio da multidão. Onde Jesus ia, a multidão acompanhava, e não só acompanhava, mas quando ele chegava em um lugar que a multidão já estava ali, era o estilo dele, era o jeito dele de entrar no meio do povo. E diz o texto que nesse momento em Jerusalém estava acontecendo essa festa judaica. E Jesus ali entrou no meio daquela multidão. E Jesus não entrou no meio daquela multidão para participar de festa alguma. A intenção de Jesus era entrar no meio da multidão, porque ali se encontrava um homem paralítico, onde este homem já jazia 38 anos paralítico. Então Jesus entrou no meio daquela multidão por causa desse homem. E diz o texto que no meio daquela multidão se encontrava muitos cegos, coxos, paralíticos, ou seja, existia um número de pessoas ali que se encontrava enfermo. E diz o texto que em Jerusalém, a próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres, ou seja, no meio ali, em volta daquele tanque, existia um número de multidões, e existia um número de multidão de paralíticos, cegos, coxos e surdos, ou seja, existia várias pessoas doentes ali. E diz a lenda, diz a história, que o texto vai falar que no meio desse paralítico, no meio dessa multidão, todas as vezes que as pessoas enfermas se reuniam em volta desse tanque, porque diz a cultura daquele povo, e a história vai nos falar que descia um anjo de tempo em tempo, movimentava aquela água daquele tanque, e o primeiro que caísse dentro daquele tanque ali era curado de quê? De qualquer enfermidade que tivesse. Então em volta daquele tanque existiam muitas pessoas enfermas, tinha pessoas que nem voltavam para sua casa. No caso desse paralítico, ele não tinha como nem retornar, porque ele não tinha quem carregasse ele, quem ajudasse ele. Certamente, imagino que alguém foi ali e colocou ele em volta ali daquele tanque e deixou ele ali. Imagine você ficar em volta de um tanque, esperando o mover dos céus, esperando se Deus ia abrir o céu, se Deus ia enviar o anjo, não se sabia. Agora imagine você estar ali paralítico, esperando o movimento das águas, e você não ter com quem contar. O texto vai dizer que ele não tinha com quem contar. Imagine ele ali parado, deitado ali, esperando esse movimento, com sede, com fome, precisando fazer as suas necessidades, precisando de ajuda. Mas devido à multidão, devido à quantidade de pessoas, o texto vai nos falar que quando as águas eram agitadas, quando o anjo descia, as águas eram agitadas, o primeiro que ali caísse era curado. Mas aquele homem, ele era paralítico, ele estava deitado, ele não tinha ninguém que o ajudasse.
Quantas vezes nós estamos semelhantes a esse paralítico, precisando que alguém nos ajude, precisando de um socorro, porque nós estamos tão paralisados, estamos tão enfermos, estamos tão sem saber como agir, porque o nosso corpo, a nossa mente está totalmente paralisada. E às vezes nós precisamos de um socorro, e às vezes nós precisamos que alguém venha até nós e nos empurre, e nos dê a mão, e nos coloque no tanque. E assim, esse paralítico, ele precisava de tudo. Ele precisava que alguém, na hora do movimento das águas, que o anjo descia ali para operar, ele precisava que alguém automaticamente empurrasse ele, para que ele recebesse a cura. E Jesus, ao entrar no meio daquela multidão, o Senhor Jesus já sabia que aquele homem estava ali. Ele já conhecia aquele homem. O texto vai nos falar que aquele homem já nasceu paralítico. O texto vai nos dizer que aquele homem já havia 38 anos que ele se encontrava paralítico. Ou seja, ele já nasceu assim. Muitos o conheciam. Imagina que aquele homem todo passava dia e noite ali. Ele nem voltava para casa, ele dormia ali, porque nós não sabia que hora que o anjo ia descer. Ele não sabia que horas que o anjo ia descer. E ele precisava receber a sua cura. Ou seja, note e perceba que a fé deste homem era algo sobrenatural. A fé dele, ele tinha fé para receber. Ele só precisava de um empurrar, que alguém empurrasse ele. Ele precisava apenas que o anjo descesse e alguém jogasse ele ali. Mas fé ele tinha para receber. E o texto vai nos falar que Jesus, vendo este deitado, sabendo que já estava nesse estado há muito tempo, perguntou para ele. Jesus olhou para aquele homem e o perguntou para ele: queres ficar são? E ele te pergunta nesta tarde: queres ficar são? Queres ficar liberto? Queres receber o teu milagre nesta tarde? O mesmo Jesus que operou no tanque de Betesda, na cidade de Jerusalém, naquele tempo, naquela época, está aqui agora, através de um aparelho celular, me usando para perguntar para você: queres ficar são? Porque o mesmo Jesus que operou milagre no passado, ele continua a operar milagre nos dias atuais, porque Jesus, ele não muda. Lá em Malaquias ele diz: eu sou Deus e não mudo. O mesmo Jesus que operava sinais e maravilhas, ele continua operando sinais e maravilhas e fazendo milagres. E ele te pergunta nesta tarde: queres ficar são? Queres receber a tua cura? Queres receber o teu milagre? Ele não muda, ele é o mesmo. E diante desta palavra, imagino que todos que estavam ali em volta, muitos ali preocupados se o anjo ia descer, preocupados se a água ia ser agitada, muitos ali não conheciam Jesus, mas quando aquele homem olhou para Jesus, aquele paralítico olhou para Jesus, imagino que ele nem sabia quem era aquele homem. Ele nem sabia quem era Jesus, mas vendo aquele homem perguntar para ele, com grande autoridade e com a graça, a presença diferente, uma graça que aquele paralítico não entendia o que era aquilo, ao olhar para Jesus e diante dessa pergunta tão tremenda: queres ficar são? E o enfermo respondeu: Senhor. A presença, a graça do próprio Deus em sua totalidade fez aquele homem virar para Jesus e chamá-lo de Senhor. Você sabia que quando a presença de Deus é manifesta, quando Jesus vem até nós, às vezes até mesmo aquele que não conhece a Cristo sente algo diferente, sente a voz do Senhor ecoou dentro do coração daquele homem, que ele entendeu naquela hora que quem falava com ele não era uma pessoa normal, não era alguém comum. Quando essa voz ecoou nos seus ouvidos e entrou dentro do seu coração, ele entendia que aquele que estava ali na sua frente era um profeta, era um homem de Deus. E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus lhe disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Olha a autoridade, olha a palavra profética lançada sobre a vida daquele homem. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Eu imagino que diante daquela palavra, daquela autoridade,
Aquele homem, ele não entendia o que estava acontecendo, mas ele sentia. Ele não sabia de fato quem era e quem estava falando com ele, mas ele entendia que quem estava diante dele era um homem de Deus, que quem estava com ele era um profeta. E diante daquela palavra, o texto vai nos falar que todos, imagino que todos ali em volta, ao ouvir esta palavra, mas a palavra era direcionada a quem? Ao paralítico, aquele homem. Jesus não entrou no meio daquela multidão para participar de festa nenhuma. Jesus entrou no meio daquela multidão por causa daquele homem. Eu imagino que aquele homem orava todos os dias. Eu imagino que aquele homem clamava todos os dias por misericórdia, por compaixão. E o Senhor olhou para aquele homem com olhar de misericórdia, com olhar de compaixão. E o Senhor olha para ti nesta tarde com o mesmo olhar. Ele olha para ti nesta tarde com o mesmo olhar de compaixão e misericórdia e te pergunta: queres ficar são? Queres ficar liberto? Queres receber algo que você jamais entenderia, que você jamais receberia de qualquer ser humano? Queres receber de Deus nessa tarde o teu milagre, a tua cura? Jesus não me trouxe da casa dele nesta manhã para simplesmente entrar aqui e abrir live, não. Jesus me trouxe aqui essa mensagem foi dada dentro da casa do Senhor. Deus me trouxe aqui nessa tarde porque Deus quer operar milagres. Deus quer curar vidas nessa tarde. Meus amados, vão entrando e vão curtindo e vão compartilhando a live, por favor. Diante desta multidão, de vários enfermos ali, o Salvador olhou para aquele homem com compaixão e foi ao seu encontro. Todos viram como uma pessoa, todos viam aquele paralítico como uma pessoa incapaz, improdutiva, mas o Filho de Deus via naquele homem uma alma que precisava de um socorro. Viu naquele homem o pesar, o sofrimento que aquele homem carregava, o estado de humilhação que aquele homem enfrentava. E Jesus olhou para aquele homem que, independente das adversidades, independente se não tinha ninguém para estar com ele ali, para ajudar ele, o Senhor olhou para aquele homem e viu nele força, fé, condição. O Senhor viu naquele homem que ele tinha fé para receber e que ele precisava receber aquele milagre. Da mesma forma, aqueles que estão diante da adversidade precisa crer que o Senhor Jesus permanece o mesmo. Jesus ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente, ele não muda. O mesmo Jesus que operou sinais no passado, ele continua a operar nesta tarde. O Todo-Poderoso não só curou aquele homem da sua paralisia, mas o salvou, o libertou. Portanto, ainda é dada a você nessa tarde a solução. Que Jesus ele quer não só te curar, ele quer te perdoar, ele quer te salvar. Jesus ele não só operou um milagre que foi grande de cura, mas não, o Senhor Jesus operou o maior dos milagres, que é a salvação. Salvação como prioridade. O Senhor entrou ali no meio daquela multidão para curar, mas a intenção de Cristo era salvar aquele homem, era resgatar aquela alma, era libertar aquele homem de todo o mal que aquele homem havia sofrido ao longo dos seus anos. E quando ele virou para Jesus dizendo que o paralítico ele esperava pela cura todos os anos, todos os dias, em um lugar de extrema concorrência. Aquele lugar era muito concorrido, irmãos. Aquele lugar ali tinha muitos enfermos, cada um com a sua necessidade, cada um com sua dor, com o seu sofrimento. Ele estava em um lugar que somente um milagre da parte de Deus poderia acontecer na vida dele, porque era muito concorrido. Pois havia a crença, como eu citei, porque naquele lugar havia a crença de que sempre que as águas eram agitadas por um anjo, a primeira pessoa que adentrasse no tanque era curada. Diante disso, o fato de não poder se locomover indicava
que era pouco provável que aquele paralítico recebesse a cura. Se Jesus não tivesse entrado no meio daquela multidão, se Jesus não tivesse entrado e olhado para aquele homem, ele jamais poderia alcançar o milagre. Mas Jesus entrou no meio da multidão, ele rompeu a multidão. Quer dizer que Jesus vai romper a multidão dos problemas que tem afligido a tua vida. Ele vai abrir os caminhos, ele vai olhar para você nessa tarde, ele vai se compadecer de você nessa tarde e ele vai te curar. Homem e mulher que está me ouvindo nesta tarde, recebe essa palavra que vem da parte de Cristo. O Senhor quer te curar de qualquer enfermidade que você tenha. O Senhor quer te libertar nesta tarde. O Senhor quer trazer vida e mudança na tua vida. Aquele que poderia ajudar definitivamente, ou seja, o mesmo que nos dias mais sombrios da nossa vida, mesmo que nos dias mais sombrios da nossa vida, os entes queridos não se preocupam conosco, não nos ajudam. Eu quero te dizer que não olha para o homem, porque o homem não tem nada para te oferecer. Se tua família, o teu marido, teus filhos, a tua família está virando as costas para você, entenda e aprenda nessa tarde que Jesus jamais vai virar as costas para ti, que Jesus jamais vai deixar você de lado, porque Jesus, ele é o amigo fiel, ele é o amigo verdadeiro, ele é aquele que enquanto todos te abandonam, ele permanece ali. Quando todos forem embora, só ele ficou, só ele permanece naquele lugar. Tem um pedaço de hino que fala assim: quando todo mundo foi embora, Deus ficou. Quando a última esperança já se foi, ele permanece fiel. Irmãos, eu tô sem voz para cantar, até esqueci a letra, tô sem voz. Aquele que poderia ajudar não ajuda, mas eu quero te dizer, não olha e não espere nada do homem, mas aquele que está com Cristo vai alcançar a vitória. Aquele que tem fé para receber o Senhor Jesus é aquele que vai restaurar a tua saúde. O Senhor sempre estará pronto para socorrer todos aqueles que estão na sua presença. A cura ocorreu aquele paralítico instantaneamente. Quando o Senhor Jesus aqui no versículo 8 disse: levanta-te, toma o teu leito e anda, foi instantâneo. Na mesma hora, os ossos, os nervos das suas pernas se soltaram. Aquele homem ficou são, aquele homem se colocou de pé, aquele homem tomou o seu leito e andou. Aquele homem sentiu o poder o poder do Altíssimo envolvendo todo o seu ser, e ele ficou são, ficou curado. O mesmo Deus que ordenou ao doente que se levantasse, andasse e carregasse o teu leito, daria condição a ele de executar a ordem. Porque aquele que aguarda por um milagre, eu quero te dizer que o Senhor tem milagre para a tua vida nesta tarde. O Senhor restituiu a saúde daquele homem. Aquele homem, todos ali em volta, que alguns já conheciam ele desde o seu nascimento, que era paralítico, todos ali ficaram maravilhados, ficaram perplexos diante daquele milagre, daquele grande poder sendo manifesto sobre a vida daquele homem. Eu imagino que aqueles que estavam ali em volta esperando o milagre, vendo também aquele paralítico deitado ali, quando eles viram que aquele paralítico sentiu a unção do poder, envolveu todo o seu corpo, ele levantou ali diante de todos e todos ficaram maravilhados. A lei mosaica restringia o trabalho no sábado. Olha só, perceba que que no meio da multidão encontrava ali os fariseus, os publicanos, os doutores da lei. Olha só o quanto a religiosidade e todos que participam desse ato religioso são hipócritas, porque aquele povo que já via todos aqueles paralíticos ali sofrendo, o que aquele povo estava ali em volta daquele tanque? Para acusar. Eles não queriam que ninguém recebesse milagre no sábado, porque eles achavam que tinha que guardar o sábado. Ei, eu quero te dizer que Jesus veio para romper qualquer religiosidade. Eu quero te dizer que Jesus veio para repreender esse espírito
espírito de religiosidade que, de vez de salvar, mata vidas. Porque de vez daquele povo ficar infeliz pela ação, um milagre que ocorreu na vida daquele homem que há tantos anos, 38 anos sofrendo paralítico, de vez deles ficarem felizes que aquele homem recebeu aquele milagre, não, eles foi nervosos, eles foi irados, eles começaram a afrontar Jesus. Como assim? Quem é você? O que você está fazendo aqui? Hoje é sábado, não se pode fazer nada de saber. Eu quero te dizer que Jesus, ele é o Deus que opera na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Ele opera o dia que ele quer. Ele dá milagre o tempo e a hora que ele quer, porque ele é Senhor do sábado. Foi ele que fez o sábado. E ele manda e faz milagres no tempo e na hora que ele bem quiser. Os religiosos ainda se davam o trabalho de fiscalizar. De vez eles estarem ali, não, eles estavam fiscalizando as pessoas para não verem se cumpriu um milagre na vida delas. Olha que coisa abominável. Aquele povo era hipócritas. Quantos são os tais religiosos hipócritas que nós temos dentro da casa do Senhor? Quantos são os tais religiosos que, de vez de ficarem felizes com a vitória que o irmão recebeu, com o milagre que a irmã recebeu, não, fica com raiva, fica com inveja. Eu quero te dizer que esse espírito de religiosidade vai cair por terra e seja liberto deste demônio nesta tarde, em nome de Jesus. Porque o Senhor Jesus é o mesmo que opera todos os dias. Ele faz milagres todos os dias. Vão curtindo e vão compartilhando, por favor. Ao abandonarem aquele homem, ao abordarem aquele homem, os religiosos foi até aquele homem e perguntou para ele: Quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, pois eu estou dizendo que o paralítico não conhecia Jesus, ninguém conhecia Jesus. Mas os religiosos perguntaram: quem foi que te curou? Quem mandou você tomar teu leito e andar? Porque Jesus se havia retirado, ou seja, Jesus curou aquele homem e ele se retirou. Em razão de naquele lugar haver grande multidão. Então Jesus entrando no templo, Jesus voltou para o templo e disse-lhe: eis que já estáis são. Ou seja, Jesus entrou no templo e aquele homem também entrou ali no templo, ou seja, e aquele homem vendo Jesus ali, e foi ao encontro de Jesus. E Jesus disse para aquele homem: eis que já está são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. É aqui que eu quero entrar. Jesus disse para aquele homem: você já está curado, vá e não peques mais. Aquele homem recebeu o milagre da cura e recebeu a salvação imediata na mesma hora. Agora imagine vocês, porque estava aquele homem assim, por que aquele homem estava há 38 anos enfermo? Porque esse homem estava já há 38 anos deitado em uma cama. Jesus vai lá, cura ele, restaura ele. E Jesus disse para ele: se eu te curei, é porque eu te perdoei. Ou seja, aquele homem já estava... Voltando aqui, irmãos, esse homem ele não nasceu paralítico. Corrigindo aqui. Ele se encontrava paralítico há 38 anos porque ele estava em pecado. Porque quando Jesus disse para ele assim: eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda coisa pior. O que é que Jesus estava ensinando, está passando para nós? O que aconteceu na vida desse homem para que algo tão terrível quanto ficar 38 anos deitado em uma cama? Primeiro, se você continuar na prática do pecado, Jesus disse para ele, quis dizer o seguinte: se você continuar na prática do pecado, o que te adoeceu virá algo pior do que essa doença.
o que o Senhor Jesus estava dizendo é o seguinte: o que seria pior do que estar 38 anos paralítico em cima de uma cama? O que seria pior? A morte. O pecado que este homem cometeu levou ele a estar 38 anos em cima de uma cama. Então o Senhor Jesus disse: vai, não peques mais, para que te não suceda coisa pior. O pior que iria acontecer se aquele homem voltasse a pecar seria a morte. E o pecado gera o que, meus amados? Gera morte. Segunda coisa que Jesus está nos ensinando, que a paralisia te fere, mas o teu pecado fere a mim. A paralisia te fere, te deixa no leito, te deixa na sarjeta, mas o teu pecado fere a mim. Se o teu pecado fere a mim, ele te mata. Eu não te curei para você, me ferir. Por isso que o Senhor Jesus disse: vai e não peques mais. Eu não estou te curando para você voltar a pecar. Eu não estou te curando para você voltar a me ferir, porque o teu pecado me fere. O teu pecado me fere e o teu pecado te mata. Não peques mais. O Senhor está dizendo para você nesta tarde. Ele quer te curar, Ele quer te libertar dessa paralisia, desse teu pecado, que há tantos anos você vem cometendo esse pecado de iniquidade, que há tantos anos você vem cometendo esse pecado que tem te levado à morte, tem te levado à paralisia. Ele quer te perdoar, Ele não só quer te curar, mas Ele quer te perdoar, porque o teu pecado leva você à morte, mas o teu pecado fere a Cristo. A paralisia que te machucava, eu te curei. O Senhor dizendo para aquele homem: mas eu não te curei para você me ferir, pecando contra mim. Nem toda doença é por causa do pecado, mas todo pecado é uma doença. Aleluias. Aleluias. O que eu acho lindo em Cristo é isso, que a graça, que é um favor imerecido que o Senhor nos concede para nos salvar, para nos curar, para nos libertar, se manifestou na vida daquele homem, porque Jesus não mandou ele parar. Jesus não mandou aquele homem parar de pecar para curar. Jesus curou ele e mandou ele parar de pecar. Ou seja, primeiro o Senhor Jesus curou e mandou ele parar de pecar. Deus não esperou ele parar de pecar para curar. Não, Deus já curou logo e já falou logo: para de pecar, para que coisas piores não te sucedam. E o Senhor me adverte e te adverte nesta tarde: para de pecar, para que coisas piores não te sucedam. Porque o Senhor quer te libertar dessa paralisia. O Senhor quer te libertar deste mal que tem assolado, tem paralisado a tua vida espiritual, sentimental, financeira, a tua saúde mental e física. O Senhor quer te libertar nesta tarde. E o Senhor continua falando conosco. Mas Jesus curou aquele homem e falou para ele: para de pecar. Ou seja, Jesus primeiro curou ele e depois disse: para de pecar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero agora encerrar, como eu citei, recapitulando aqui, o que poderia acontecer a alguém que havia ficado 38 anos gravemente enfermo. Eu não sei qual foi o pecado que esse homem cometeu para receber uma enfermidade, um castigo tão grande como foi esse pecado que esse homem cometeu para ficar enfermo por 38 anos. O Senhor Jesus falou isso porque as consequências do pecado não se limitam a esta vida, ao contrário, tem o poder de condenar o ser humano eternamente.
ao enfermo. Portanto, ele enfatizou ao homem que a cura para o seu corpo era muito pouco diante da necessidade que a sua alma precisava. O Senhor curou e o Senhor salvou. O Senhor quer te curar nessa tarde, o Senhor quer te salvar. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O Senhor quer tirar o fardo cansado das tuas costas, o Senhor quer te curar e o Senhor quer te salvar nesta tarde. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, significa aqui que Deus pode nos conceder muitas dádivas, mas a maior delas é a vida eterna. Não é um milagre que é a melhor coisa que um ser humano pode alcançar, não. O maior milagre que o Senhor Jesus pode operar na minha e na tua vida e na vida de toda a humanidade é o milagre de salvação. Salvação como prioridade. Ele deixou para mim e para você dizendo, lá em Lucas capítulo 24, versículo 49, ele disse, ele disse lá em João 3,16, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. O maior dos milagres que o Senhor Jesus operou na minha vida e na tua vida para que nós pudéssemos estar aqui salvos, ouvindo esta palavra, foi o milagre de salvação. E como foi isto? Ele morreu naquela cruz do Calvário por amor de mim, por amor de você e por amor de toda a humanidade. Ele pagou um alto preço naquela cruz para que eu e você tivéssemos direito de salvação. Salvação como prioridade. Não é um milagre que é prioridade na vida do homem, é salvação como prioridade. Vai e não peques mais. Aleluias. O mesmo que o Senhor Jesus falou para aquele homem, vá e não peques mais para que te não suceda coisa pior. Não brinque com o pecado, não brinque com o mundo, não brinque com o diabo, porque ele é sagaz, ele sabe agir. Não brinque com Satanás, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Jesus veio para salvar e libertar os cativos. Jesus veio para libertar o pecador dos seus pecados. Ele te cura e ele te salva. Ele te salva e ele te cura. Ele quer libertar nesta tarde. Ele quer salvar vidas nesta tarde. E Jesus tem salvação para a tua vida nesta tarde. E ele não me trouxe aqui porque a palavra do Senhor ela não volta vazia. Eu sei que tem vida nessa tarde que precisa ser salvas. Eu sei que tem vida nesta tarde que precisa receber a cura do teu pecado. O Senhor quer te curar. Ele quer te libertar do teu pecado. E tem enfermidade pior do que a enfermidade do pecado? Porque o pecado é um demônio que faz as outras pessoas se lançarem no lamaçal do pecado, mas Jesus está aqui para te dizer que Ele te salva e Ele te cura, que Ele te ama, Ele tem vida nova para a tua vida, Ele quer te salvar, Ele quer te libertar. Maiara, eu te digo assim, Jesus Ele tem obra na tua vida, o Senhor Ele quer te libertar, Ele quer te curar não só da sua paralisia, mas Ele quer curar a tua alma, Ele quer curar o teu coração nesta tarde. Arabaxudecai. Deus não trouxe você nessa live para você sair da mesma forma. Se o Senhor é comigo nesta tarde, o Senhor vai operar sinais na tua vida. O Senhor vai trazer salvação para tua casa. E eu quero aproveitar o ensejo e assim encerro. Eu quero aproveitar o ensejo e fazer o apelo. Tem alguém nessa tarde que ao ouvir esta palavra foi tocado pelo Espírito Santo, quer entregar a sua vida a Cristo?
nesta tarde, quer ter um encontro com o Senhor Jesus, como este paralítico teve esse encontro com o Senhor Jesus? Você que está afastado você que está afastado dos caminhos do Senhor, quer voltar para a presença de Cristo nesta noite? Você que está como filho pródigo, afastado da casa do Pai, quer retornar para a casa do Senhor nesta tarde? O Senhor está te dando mais uma oportunidade. O Senhor está te dando mais a última. Para muitos aqui, o Senhor está te dando a última chance. E o Senhor, Ele quer te salvar e te libertar. E Ele te diz: não peques mais. Vá e não peques mais. Tem alguém para Cristo nessa tarde? Tem alguém que foi tocado pelo Espírito Santo, quer entregar a sua vida a Cristo nessa tarde? Se tiver alguém, escreve: eu quero aceitar a Cristo, ou estou voltando, reconciliando nos caminhos do Senhor, reconciliando com Cristo nessa tarde e voltando para os caminhos do Senhor. A palavra do Senhor diz que quando nós ouvirmos esta palavra, não endureçais os vossos corações, porque pode ser a sua última chance, pode ser a sua última oportunidade. Não é por muito falar que nós seremos ouvidos. Nós seremos ouvidos, né? Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. É Ele que vai te convencer do seu pecado. Eu posso pregar aqui 1 hora, 2 horas, mas se o Espírito Santo não te convencer, não sou eu que vou te convencer. Muitos são chamados para quê? Para a salvação. O Senhor está te chamando nesta tarde. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O meu jugo é suave e meu fardo é leve. O Senhor quer tirar esse fardo pesado das tuas costas. O Senhor quer te libertar. O Senhor quer perdoar os teus pecados. O Senhor quer te curar de toda paralisia espiritual. Ele quer te libertar e te salvar. E Ele quer perdoar os teus pecados nesta tarde. Aleluias. Deus abençoe a todos vocês que estão entrando aí. Se não tem ninguém para Cristo nesta tarde, que o Espírito Santo possa te conceder uma nova oportunidade. Que o Senhor possa abençoar todos vocês que entraram na live. Que o Senhor Jesus possa abençoar todos vocês que entraram, curtiram, compartilharam. Me segue aqui, toca na minha foto e me segue. Meu canal aqui é de louvor e palavra, Marley de Jesus. As lives que eu faço são todas gravadas, enviadas para o YouTube. Lá vocês conseguem assistir todas as minhas mensagens completas. E que Deus abençoe a todos vocês. Eu quero encerrar agora, já que não tem ninguém para Cristo nessa tarde. Eu vou encerrar orando pela tua vida. Eu quero orar pela tua casa nessa tarde. Eu quero profetizar cura na tua vida. Eu quero profetizar milagre na tua vida nessa tarde. Pai, em nome de Jesus, nesta hora, meu Deus, eu quero te agradecer por esta palavra, meu Deus. O Senhor Deus me deu nesta tarde. Eu quero te agradecer pela vida de todos que entraram aqui. Meu Deus, vai de encontro a este homem, a esta mulher. Meu Deus, vai movendo as águas, vai libertando cada vida, vai repreendendo todo espírito da paralisia, todo demônio que tem aprisionado essas vidas, meu Pai, no pecado, na prostituição, no adultério, na fornicação, todas essas vidas que têm sido escravas de Satanás. Em nome de Jesus, eu dou uma ordem agora, em nome de Jesus, que toda potestade que tem destruído vidas, que tem amarrado vidas, que tem levado vidas a estarem presas no pecado, eu te ordeno na autoridade que há no nome de Jesus, sai deste homem agora. Sai desta mulher agora, sai da mente deste homem, sai da mente desta mulher. Eu te repreendo, Satanás, demônio que tem feito casais se separarem, demônio da pombagira que está na vida deste homem, destruindo o seu casamento e se autodestruindo. O sangue de Jesus o repreenda, o sangue de Jesus te fere. Sai deste homem agora, sai desta mulher agora. O sangue de Jesus te queima, o sangue de Jesus te repreenda. Pai, em nome de Jesus, é na autoridade que há no nome de Jesus que eu profetizo cura, que eu profetizo salvação, que eu profetizo libertação na vida deste homem, na vida desta mulher, na vida desse jovem. E assim eu profetizo salvação, cura, transformação e vitória a todos que entraram e a todos que vão ouvir
e receber esse vídeo, para que o Senhor Deus possa manifestar do teu poder, renova, traz unção, traz poder, traz cura, traz renovo, que essas vidas possam ser tocadas pelo teu Espírito Santo, que essas vidas possam ser alcançadas pelo teu Espírito Santo, e assim abençoa a todos, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, em nome de Jesus. Sejam curados, sejam libertos, sejam salvos, em nome de Jesus.